Olá, tudo bem? Me chamo Aldair Silva de Jesus e a equipe também é composta pela professora Tássia Costa Veloso, Peola Paulenstein e a Tatiane Benvenuti. E a nossa equipe vai falar sobre caracterização de metais em placas de circuito impresso. Bom, temos que os equipamentos eletroeletrônicos, eles estão cada vez mais presentes em nossa sociedade. Entretanto, com o fim de sua vida útil, ou até mesmo pela aquisição de um novo aparelho, esses equipamentos acabam entrando em estado de desuso, o que ocasiona na geração de mais resíduos e, em muitos casos, até mesmo o descarte inadequado desse material. Segundo os dados divulgados pela gestora de logística reversa Green Electron, mais de 2 milhões de toneladas de resíduos de equipamentos eletrônicos foram descartados no Brasil em 2019 e apenas 3%, quer dizer, menos de 3% desse volume chegou a ser reciclado. Temos a placa de circuito impresso como um dos principais componentes encontrados no interior dos resíduos eletrônicos. E em sua composição é encontrado metais de alto valor comercial, como por exemplo o ouro, prata, cobre e até mesmo o paládio. Além disso, outros metais também fazem parte das composições dessas PCIs, como por exemplo do chumbo e o cadímio, que são metais pesados e o seu descarte incorreto pode trazer impactos negativos ao meio ambiente. A caracterização desse tipo de resíduo é de suma importância, porque ao conhecermos os materiais em sua composição, abre a possibilidade da recuperação de metais mais valiosos e servem como bases para poder calcular a recuperação dos metais. Uma das alternativas para a recuperação do ouro seria a sua extração por meio da lixiviação, utilizando tiosulfato de amônio, que é capaz de extrair até mesmo 75% do metal. Os processos hidrometalúrgicos permitem a dissolução dos metais em meios ácidos, alcalinos ou salinos, em um processo que é denominado de lixiviação. A lixiviação ácida ela é comumente utilizada para realizar a dissolução das PCIs, porque trata de um processo que apresenta simplicidade, baixo custo, menor geração de poluentes atmosféricos e uma boa taxa de recuperação de metais, isso quando comparados aos processos pirometalúrgicos. E, além disso, eles podem ser aplicados em pequenos volumes de materiais. Dessa forma, através de uma revisão de literatura, temos como objetivo de trazer estudos que realizaram a determinação de metais em placas de circuito impressas, relatando como pode ser feita a caracterização e seus principais resultados. As pesquisas pelos artigos para construir essa revisão da literatura, elas foram realizadas por meio do Google Acadêmico, o portal de periódicos da CAPES, Mendeley e o portal ICIELO. Isso em busca de títulos que tratam da caracterização de placas de circuito impressas. Algumas das palavras-chave em português que foram utilizadas foram caracterização, determinação, metais, resíduos eletrônicos, lixo eletrônicos e entre outros. A busca ela foi feita de duas formas, né? Que uma foi utilizando de alguns conectores, como por exemplo, caracterização de placas de circuito impresso. E a outra forma foi somente as palavras-chave soltas, sendo separadas por vírgulas. E assim a gente acabou selecionando quatro trabalhos que realizaram caracterização de placas de circuito impresso no período de 2017 até 2022, que seria um período dos últimos 5 anos. Bom, dentro dos quatro trabalhos escolhidos, observamos que as metodologias dos autores elas apresentaram etapas bem semelhantes. Sendo assim, foi possível elaborar um procedimento geral, como está sendo demonstrado aqui nesse fluxograma, onde a primeira etapa seria o processamento mecânico da placa de circuito impresso, seguida pela preparação da água régia. Com a água régia pronta, vai fazer a lixiviação da amostra já processada e após a lixiviação vai fazer a filtração do lixiviado, obtendo assim dois produtos. Um seria o material solúvel e o outro o material insolúvel. No material solúvel vai realizar a análise química, que seria a caracterização,
e é onde está encontrado os metais que foram lixiviados. Já o material insolúvel vai fazer um ensaio por perda de fogo para poder encontrar a porcentagem cerâmica e polimérica na placa de circuito impresso. Em cada trabalho tem pequenas modificações nas etapas e essas modificações estão melhores descritas no trabalho escrito. Na caracterização do material solúvel, o autor Caldas encontrou em sua pesquisa que o metal em maior concentração na composição das PCIs é o cobre. Sua concentração foi de 13,83% da massa. O material insolúvel, após filtrado e seco, foi submetido ao ensaio de perda de fogo e o autor obteve a seguinte composição dos materiais da PCI. 18,9% seria materiais metálicos, 32,7% materiais poliméricos e 48,4% materiais cerâmicos. No trabalho 2, onde houve a caracterização de PCI de tablets obsoletos, o autor ele também encontrou que o metal que estava em maior concentração foi o cobre, chegando a 19,6% da massa da PCI. Após a análise do material solúvel, Cima realizou o ensaio da perda de fogo do material insolúvel, onde ele obteve que 35% da composição da PCI era de metais, 33% de materiais cerâmicos e 32% seria materiais poliméricos. No terceiro trabalho selecionado, o autor fez a caracterização dos componentes das PCIs de celulares obsoletos, e aqui ele não realizou o ensaio por perda de fogo do material insolúvel, apenas analisou o material solúvel. E o resultado da quantificação que foi realizada pelo autor mostrou que o cobre é o elemento com maior concentração nos componentes das PCIs, chegando também em 19,3% em massa. Aqui no quarto trabalho selecionado, o autor Mota ele verificou que a concentração de cobre pode corresponder a cerca de 25% do peso total das placas que foram utilizadas experimentalmente. Em seu ensaio de perda de fogo da fração não lixiviada, o autor encontrou que 36% da composição eram de metais, 31% de polímeros e 33% de material cerâmico. Ao observarmos os resultados das quantificações realizadas nas quatro pesquisas, percebemos a predominância do cobre na composição das placas de circuito impresso, o que pode ser justificado pelas suas características de boa condutividade elétrica e de resistência mecânica. Esse metal ele costuma ser aplicado em camadas de trilhas das PCIs e há participação na produção de folhas finas, que são essenciais para a construção de placas cada vez menores. Sendo assim, temos o cobre como um metal fundamental para a fabricação de PCIs, onde seu percentual de concentração nas placas é aproximadamente 25 vezes maior do que o encontrado em um minério de cobre, representando uma alternativa economicamente viável como fonte secundária de obtenção. Dos metais preciosos, nota-se a presença do ouro em todas as determinações apresentadas. Ele é utilizado por suas características de condutividade térmica e elétrica. Esse metal ele não apresenta valores maiores que 1% da composição total. Porém, mesmo com essa baixa quantidade, as PCIs podem ser uma fonte alternativa economicamente viável para a obtenção do ouro, porque temos que em cada tonelada de placas residuais pode-se extrair até 17 gramas de ouro. Enquanto isso, na mineração convencional, a quantidade extraída gira em torno de 0,4 a 12 gramas por tonelada do minério. Da revisão da literatura, vimos que as metodologias para a caracterização das PCIs apresentam resultados satisfatórios em relação aos metais investigados. Além disso, elas utilizaram procedimentos similares e, assim, demonstraram valores bem próximos na porcentagem em massa para cada metal. Ao conhecermos a composição das placas, torna-se possível o estudo de rotas para a recuperação dos metais. Dessa forma, a reciclagem das PCIs apresenta-se como uma alternativa economicamente viável, colaborando também com a diminuição de possíveis impactos ambientais em caso de descarte inadequado desse material. Bom, aqui estão nossas referências e espero que vocês tenham gostado da nossa pesquisa.